Bem-vindo ao show do Mal e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. Fuca Marrão, nosso amigo Fuca Marrão. Fuca Marrão. Fuca Marrão. Ele nos pergunta: gostaria que o Gui Murad falasse um pouco sobre o Baby Bugatti. Como foi a compra, a instalação, motor, especificação técnica, e se ele sabe como esse carrinho veio parar aqui no Brasil e se ele consegue dirigi-lo. Também se algum dos filhos já tomou posse. Abraços. Beleza, eu vou falar, vai estender um pouco mais do que você estava querendo. Faz rapidinho aí, mano. Tá. Eu não consigo fazer rapidinho, Tá, isso aqui vai virar um short depois. Tá, pode ser. O Bugatti Baby, vamos lá. A gente já falou dele, mas vamos explicar um pouco de novo. O que é o Bugatti Baby? Muita gente fala Type 52 porque é o único número de tipo que a Bugatti não usou, mas isso é um erro comum, ele chama Bugatti Type Baby. O Type Baby foi feito pelo Ettore pro Roland, pro filho mais novo dele. Temporão. Né? Os outros filhos eram tudo adulto. Tudo adulto, o Jean já trabalhava com ele, já desenhava carro. A gente tá falando disso. Gianroberto Carlo Bugatti. Já não é, todo tem nome de rei. Jean. Jean. Isso é por volta de 1925 ou 26. Antes um pouco. Foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes? Eu acho que é por volta de 25, mas tudo bem. Por volta de 25, 1925. Ao whereabouts de 1925, ele faz um mini tipo 35. Por que eu acho que é 25? Porque o 35 é 24, né? 24. 35. Não é verdade. Ele faz um mini tipo 35 em escala 1/2 pro próprio filho, pro Roland. Que chama Roland por causa do Roland Garros. Isso, que era um grande amigo dele. Tá? Roland Garros não é um campeonato de... Nem uma série especial da Peugeot. Nem um campeonato de tênis, e sim um aviador famoso francês. Exato. Que corria de Bugatti no início da Bugatti. Exato. Que era amigo do como todos os clientes. Ele só fazia carro pra mim. Certíssimo ele. Ele fez o carro pro Roland e o carro ficava dentro do Chateau Bugatti lá, né? Da fazenda Bugatti, onde você ia. Você não tinha um representante, uma loja de Bugatti. Se você ia comprar um Bugatti, você tinha que se deslocar até Mulhouse. Exato. Raras exceções a essa regra eram, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, em algumas regiões da África, você tinha um cara local que era amigo do Bugatti. E ele ia lá e comprava carros para o mercado local, sob encomenda. Então as pessoas não tinham que ir até lá, ia só um. No Brasil, era o Matarazzo, Francisco Matarazzo. Ele era amigo dos Bugatti, ele frequentava a casa dos Bugatti e ele pedia os carros. Porque esse processo de compra não era assim você ir lá comprar o carro, não, você ia lá jantar, ficar na L'Hostellerie pour Sangue era um hotelzinho que tinha na propriedade, tocada pela filha mais velha, Lebé Bugatti, solteirona, Lebé Bugatti, Lebé. Inclusive o Bugatti era tão assim que ele botou o nome da primeira filha dele com o nome dele, LB. Ettore Bugatti. Lebé. Ele é doente. Ele é doente, mas tudo bem. E os hóspedes, que você pode imaginar, quem ia lá comprar carro? O rei do Marrocos. Isso. E levava o filho. Lógico. Levava a família toda. Para ir ver o carro, especificar o carro, aí, conhecer a fábrica. Você tá lá no interior da França, da Alsácia, passando uma semana com a sua família. E o cara que tá vendendo um carro para você, o filho dele tá andando com um Bugattinho elétrico, e o seu filho, que é filho de rei, olha pra você, papai, eu quero. O que você faz? Posso dar uma volta? Dei uma volta no carrinho. Tem fotos do filho do rei do príncipe do Marrocos. Exato. Com aquele chapeuzinho, que é um coco com aquela. Do Gianni Agnelli. Como é que é o nome daquela bagaça? Tarbush. Com o tarbuchinho ali. Ali assim, andando. Entendeu? Os ricos, os muito ricos iam e compravam isso e pediam. E aí, sob pressão dos seus clientes, o Ettore começou a fazer isso. Não era uma linha de produção, era feito à mão. Tinham 2 ou 3 artesãos todos que faziam eram feitos à mão. Todo Bugatti feito à mão. Exato. Eu não vou publicar isso no podcast, mas tem alguns detalhezinhos para identificar carro por causa dessas questões de serem feitos à mão. Tem muita réplica, uma coisa importante notar. As pessoas compravam. Tem uma maneira que ele está dizendo que tem uma maneira de tem uma maneira de identificar quem que fez o carro, se o carro foi feito original ou não, porque algumas características eram feitas por um artesão e por outro não, e o artesão fazia o carro inteiro. Então se ele foi feito inteiro por um cara, ele tem que ter características desse cara em vários lugares do carro.
Todos eles têm número Você de chassi. sabe o nome do cara, não? Não sei o nome do carro. Eles são numerados, tem números sequenciais de chassis. Foram feitos por volta de 475 babies. Mais Que é bastante, ou né? menos. Comparado com são o Bugatti. O Bugatti que mais vendeu 700 carros. Exato, que é o tipo 57. Isso. Então, depois do tipo 57, ele é o mais numeroso. Isso O aí. Baby é o número mais numeroso. Ele é mais raro que o tipo 57, mas ele é mais numeroso. Mas de uma única carroceria, na verdade ele tem duas carrocerias. Depois do número 150, 160 mais ou menos, eles começaram a fazer os carros... Estendeu o entre-eixo. Estendeu entre eixos em 15 centímetros. Então ele perde um pouco da proporção, mas ele passa a caber uma criança um pouco maior. Para O referência... seu era maior? O meu é do curto. Do curto. O Miguel tem 6 anos de idade, é uma criança normal de 6 anos de idade, na média, de tamanho, 1,15 m de altura. Ele já não conseguia dirigir mais, ele estava no limite, ele está no limite para dirigir. Ele fica com o joelho espremido, que nem a gente dirigindo MG, ele fica com o joelho preso entre o scuttle, o volante e o freio. Entendi. Entendeu? Então ele não consegue dirigir. Olha, eu tô olhando, Range Rover Olha que Raiz. legal. O Robertinho com 4 anos já consegue sentar e ele tá alcançando o pedal. Então você vê que é uma faixa muito estreita de uso. Então ele estendeu para poder usar mais. Exato. Só que o pedido desse, de estender para uso, vieram de pontos onde tinham esses carros para aluguel. O Zoológico de Buenos Aires, famosamente, tinha 21 carros para aluguel. Buenos Aires era uma cidade rica, né? E você alugava. E alguns balneários no sul da França também tinham. Então foram os mercados onde tiveram maiores quantidades. Com exceção de um mercado esquisito. O Brasil. O Brasil. O Brasil sozinho é o maior mercado de Bugatti Baby no mundo. Das 475 carros, 48 vieram para o Brasil. 20%. 10%. 10%. 10%. Quantos era? 475 carros, 48 vieram para o Brasil. 48, tá. Pouco mais. Vieram vários lotes. O maior deles tinha 21 unidades. Meu carro veio num lote de 20 unidades. É isso. Em setembro de 27. Tá? Nosso carro é o número 78. Então eles vieram cedo. Então o Francisco Matarazzo estava lá quando começou isso. Gostou e já encomendou um monte. Porque ele sabia que ele ia conseguir vender aqui para os endinheirados do café. Ele era distribuidor para América do Sul. Então alguns dos carros que ele trouxe provavelmente foram para Uruguai, Argentina, Colômbia, lugares onde tinham dinheiro. Mas o grande forte dele era São Paulo mesmo. Tá? São vários aqui perdidos. Muitos carros já voltaram para a Europa. Um cara que me ajudou muito no Bugatti Trust, ele tem um que veio da Argentina. Tá com pneus ainda feitos na Argentina, em Buenos Aires. Para o Brasil, alguns ainda estão aqui, muitos já voltaram. A família Matarazzo tem acho que 2 carros ainda, separados na família. O meu carro era do Martinelli, o neto do edifício Martinelli. A filha do Martinelli, do edifício, ela era afilhada do Matarazzo, do Francisco Matarazzo. Eu não sei dizer se meu carro está na família dessa época, mas podemos loucubrar aqui e pensar que pode ter sido um presente. Tem uma grande chance que Tem uma foi. grande chance. Olha. Aí, ó. Sim. O velhinho, ó. 24. Velhinho. 320 ainda, esse tipo de bicho. Certeza. E então essa é a história do carro. Ele cheio de detalhes. Ele perguntou de especificação técnica, motor. Então, ele usa um motor. Eu tô De de motor lembrar, de acho que é arranque. Paris Rhône francês, que é uma especificação de um motor de arranque. Eu tinha lido que ele era um motor de arranque derivado do motor de arranque do Bugatti tipo 57. Eu acho que o ano não fecha a conta, porque o tipo 57 é posterior. Mas ele é um motor de arranque, ele trabalha com 12 volts. Ele usa um acumulador, né, uma bateria de 12 volts e 60 ampere-hora, feito pela Bugatti, como tudo. Era feito pela própria Bugatti. Ele tem uma chave seletora de direção para frente e para trás, então ele tem velocidades para frente e para trás. E ele tem um reostato no pedal. A gente pensa em reostato, a gente pensa em autorama, né? Você puxa lá, mas ele não é sequencial, ele tem pontos. Então ele monta um circuito onde ele passa direto,
com 3 resistências no caminho, com 1 resistência no caminho, com 2 resistências no caminho, com 3 resistências no caminho e desligado. Fechou. Essa é o funcionamento. Então o pedal tem 4 posições e ele dá o funcionamento. O motor está engrenado direto, com uma redução direta no eixo traseiro. O eixo é rígido. Que nem de Bugatti, que passa fechinho de mola por dentro. Não, o eixo traseiro, ele é rígido. o traseiro é rígido. E Não ele tem tem suspensão. buracos, não tem suspensão, ele é fixado no chassi. O eixo alimenta as 2 rodas e ele tem rasgo de chaveta dos 2 lados. Então, mas o certo é ter chaveta montada só do lado direito e ele tracionar só a roda direita para ter algum efeito de diferencial. Aí na frente ele tem um eixo rígido com feixe de mola atravessando ele, com feixe não, uma única mola. Lâmina de mola atravessando o eixo, forjado como com o tipo 35, então ele tem suspensão. Ele tem uma caixa de direção de sem fim e com um braço Pitman na lateral, como o tipo 35. Parece, na frente é igualzinho. Na tipo frente e 35. atrás, na frente. E ele tem uma alavanca de freio externa, como o tipo 35, que por sistema de cabos aciona as sapatas de freio expansíveis de madeira dentro das rodas. O tambor é a roda. As rodas são cubo rápido, as rodas são fundidas em alumínio, os pneus são feitos sob medida para ele, são exatamente em escala de 1:2 do tipo 35, então o pneu do tipo 35 ele é 700 mm, o pneu dele é 350 mm. As rodas são feitas sob medida específicas para ele, os freios têm sapatas de madeira. O que mais que eu preciso falar? O carroceria dele de alumínio? A carroceria inteira de alumínio. Ou as longarinas são de aço e as cantoneiras da estrutura do banco são de aço. O resto é tudo alumínio. Tudo alumínio. Então, Isso era mais ou menos quanto, Muralha? 70 quilos. Pesam 70 quilos o carro montado. Levíssimo caralho, né? Pra um brinquedo de criança. Brinquedo de criança não. Vem com step, com suporte de step. Montadinho, que nem é tipo 35. E só, usa um emblema de Bugatti original, igual que sai nos outros carros, só que ele fica grande pra grade, então ele vai no avental dianteiro, ao invés de no topo. O volante é sempre preto, as cores deles eram azul, vermelho e amarelo. Tinha de outras cores, tinha eu de achei outras que era cores, tudo não era azul. tudo Eu achei que era tudo azul. E o mais comum das cores era o vermelho, acredite se quiser. Bonito deve ser em vermelho. É lindo, é lindo. O seu era azul mesmo? Meu era azul. Não dá pra saber. Ah, sim. Não há registro. O registro é, meu carro foi feito em 27 de setembro de 1927. Pô, É a única coisa que você sabe. é o que tá no livro. 27 do Carro, 9, chassi 27. número 78, data de entrega 27 de setembro de 78. Não quer dizer que ele foi feito ali. 27 de setembro de entregou, 27, foi entregue nessa data e ele seguiu num pacote de 20 carros que foi Brasil. enviado para o porto com direção ao Matarazzo, pro Brasil. Então ele não veio para outro mercado, ele está aqui desde então. Ele deve ter entrou num vapor, né, e deve ter chegado aqui na viradinha do ano, provavelmente que chegou aqui em 28. Sim. É isso. Eu não dei basicamente. bom show. Não, that bom Bom show. show. Vamos fechar então? Vamos acabar o episódio. Versão brasileira, Wardrobe Manchester.